Paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui sentado no tapete da minha casa e decidi gravar um vídeo. E esse vídeo talvez motive, talvez não, mas que seja para a honra e glória do nome de Jesus. Vou ler um trecho no livro de Gênesis, capítulo 39, e versículo 4, só para a gente ter um ponto central daquilo que queremos falar nesse vídeo. Mas ele diz assim: José achou graça aos seus olhos e servia a ele, e pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. É o que está escrito aqui em 39 de Gênesis, capítulo, ou seja, versículo 4. Capítulo 39, versículo 4. Bem, quem não conhece a história de José? Mas cada um prega, ou fala, aconselha da sua maneira. E cada um tem suas visões, essas tais que Deus dá. A gente prega vários textos e às vezes pregamos várias mensagens em um texto só, e Deus dá várias inspiração, né, pela graça e a misericórdia dele. Mas falando de José, o sonhador, filho de Jacó, né, que ganhou o nome de Israel. José, o filho menor na época de Jacó, na época, um jovem sonhador que tinha desejo de concluir, ou seja, de fazer alguma coisa que fosse útil. Aliás, os sonhos de Deus inspiravam José. Não era que José tinha aquele sonho, José era normal, igual os irmãos. Mas quem inspirava José eram os sonhos que Deus havia dado a José. Porém, ao dar esses sonhos, nós percebemos que já surgiram invejas da parte dos irmãos de José, e seu pai, pelos sonhos, achava bonito, guardava e se orgulhava dos sonhos daquele jovem. Mas no decorrer do cumprimento do sonho, da vontade de Deus, da graça de Deus na vida daquele jovem, foi um caminho estreito, terrível para se trilhar. Porque os que podiam talvez ajudar se sentiam inveja e raiva, vontade de destruir aquele que Deus tinha um propósito para salvar uma nação. Uma mensagem esta é que nós não conhecemos o amanhã, mas Deus conhece. Por isso que nós devemos nos conformar com tudo que Deus tem nos dado hoje. Pois bem, José ganha uma túnica do seu pai de várias cores, além de outros presentes que ele havia ganhado, mas este daí deixaram os irmãos de José enfuriados, com raiva, porque José se destacava dentre eles, e até os sonhos e visões que Deus havia dado eram melhores, né? Era sonhos superiores, mas era Deus que está escrito no livro de João, que no princípio era o verbo, que ele escreve no livro de Apocalipse dizendo que era o começo, ele é o começo e o último. Amém? Então Deus havia dado. Porém, no decorrer, num certo dia, todo mundo sabe disso, que José sai da casa do pai para ir buscar notícia dos irmãos que haviam pastorando os animais do seu pai, as ovelhas, os bois talvez, e Jacó não sabia notícia deles há alguns dias, e José busca notícia dele para seu pai. Mas essa viagem, Jacó não sabia que essa viagem seria uma viagem muito, muito longa. Quando José vai e chega ao determinado lugar que estavam seus irmãos, que eles percebem que José está chegando, eles maquinam mal contra a vida de José. Os irmãos, detalhe, os irmãos de José mais velhos do que ele deveriam dar proteção a José. Deveriam cuidar de José naquela época. Hoje não. Hoje nós vemos cada um por si,
Vivemos num tempo em que quem tem não abre mão para quem não tem, não existe mais o amor está bem pequeno, cumprimento da palavra e pronto. Mas quando José chega a eles não quiseram nem conversa com José. Tinha um poço de água vazio, jogaram José lá dentro e deixaram para morrer. Com exceção a Rubens, né, que queria salvar José por ser o irmão mais velho, tinha esse compromisso. Mas isso não estava exposto, né, e ele participava de todas aquelas atitudes. Muito bem diz a Bíblia que a intenção dele era de tirar depois. Mas José está na cova, no poço para morrer. Eles não sabiam se lá dentro havia escorpiões, se havia um cobra, mas José ali estava para morrer. O que acontece? Planejamento dos irmãos de José. Mataram uma ovelha, pegaram a túnica de José, envolveram no sangue para levar para o pai. Como vinham passando uns mercadores, pessoas que negociavam escravos ali, eles tiraram José e venderam. Agora imagine comigo, quando alguém joga uma corda para José, José sai, chamando José para sair. José, na intenção dele, pensou que iria ser livre, que iria voltar para a casa do pai, que aquilo era uma brincadeira. Mas os que tiraram José foi numa intenção de vender José, né? E muitas vezes alguém tira-nos lá de baixo, mas nós não sabemos que intenção está o coração. A intenção dos filhos de Jacó, mais velhos do que José, era vender José. Se você for um José, ore para que Deus lhe ajude. E se tiver alguém que veja esse vídeo, que tem as intenções dos filhos de Jacó, que mude as suas intenções. Porque muitas vezes alguém está confiando em você e você está com maus intenções. Não tire ninguém da cova para vender. Não tire ninguém da luta para estar vendendo. Ajude, dê a mão e segure firme, como sentia no coração de Rubens. Prosseguindo, irmãos, José foi levado para o mercado. José era um homem livre, mas foi vendido pelos irmãos e foi levado para o mercado. Chegou lá, como um animal é examinado, ele foi examinado também. Foi comprado novamente por um homem chamado Potifar, onde lemos a leitura em 39 de Gênesis. E ali Deus fez prosperar na casa de Potifar, abençoou José. Só que tinha alguém, principalmente como exemplo, o diabo não estava satisfeito com o prosperar de José. E levantou a mulher ali, a mulher tentou contra José, José se escapa, mas ninguém quis entender o lado de José, que José deixou a capa para fugir, para não ir contra o seu próprio Senhor. Não quiseram, encerraram José numa masmorra, já que não quiseram matar, porque Deus tinha plano. Aí José sai dali, já onde estava sendo abençoado, foi colocado lá na prisão, no escuro, junto com outros, e só Deus tinha plano de tirar José dali. Enquanto Jacó e os irmãos nem sabia mais qual o caminho que José trilharia daquele momento para sempre. Jacó, por sua vez, achava que José estava morto e não veria mais José, segundo a notícia dos irmãos de José. José agora está na prisão, passa um tempo, José ganha confiança ali do carcereiro, o carcereiro dá serviço a José, põe ele sobre todos os outros presos para cuidar das celas lá, e ali tem um copeiro, um padeiro mor do rei, e eles têm sonhos, José revela aqueles sonhos deles, e um padeiro morre, o copeiro volta a servir, e José diz ao copeiro, lembre de mim lá. Lembre-se de mim, senão eu vou ficar aqui e vou ficar para sempre, até morrer. E quando o copeiro sai para servir ao rei, quando chega lá, o copeiro esquece de José, esqueceu de José.
E José permaneceu ali por vários e vários anos. Mas a Bíblia diz que chegou num determinado momento que Deus faz ele se lembrar de José. O rei Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Ele se lembra que José interpretava sonhos e fala para Faraó. Faraó fala para os seus súditos e manda tirar José de lá e trazer a sua presença. E eles tiram José ali e faz a barba de José, dá um banho, e José vai até a presença de Faraó e chega lá, Deus dá a revelação dos sonhos. E José, de repente, agora revela os sonhos e dá um conselho a ele para que ele consiga alguém que seja sábio para administrar aquelas épocas boas e difíceis que vinham pela frente. E Faraó agora determina que José seria o governador do Egito, seu braço direito, e José sai da prisão para ser o governador do Egito. Agora, José, em 7 anos, administra bem as fases boas que Deus havia dado, armazena, e de repente vem a seca, a época difícil, e o Egito estava preparado pela pessoa de José, que Deus havia inspirado para enfrentar aquela crise. Mas outras nações, outros povos pequenos como Hebron, não tinha estabilidade para vencer aquelas crises. Então vem povos para comprar mantimentos no Egito, e em seguida vem os irmãos de José comprar alimento. Compra alimento, fala com José e não reconhece que José é o seu irmão, ou seja, não conhece como irmãos. E passa ali o tempo e depois José se revela a eles e mostra a ele que Deus havia preparado aquele momento. Sonhos revelados por Deus. Vontade de Deus muitas vezes nos faz sofrer. E às vezes tem quem ajude. E quando não se tem quem ajude, essa vontade de Deus nos faz percorrer por caminhos difíceis. Porém, uma coisa o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia diz que Deus faz nascer fontes em lugares baixos, faz rios correr pelos altos. Então Deus está sobre todos e sobre todas as coisas. Ele diz: olha, eu tenho uma chave e abre uma porta e ninguém que tenha pouca força pode fechar. Então a nossa esperança ainda é Deus. O apóstolo mandou a gente olhar para ele, o autor e consumador da nossa fé. Então sempre vai vir os altos, vai vir os baixos, há o tempo de crises e às vezes alguma coisa boa. Mas também vai haver um tempo de cantar e que o canto não vai mais terminar. A glória da primeira casa, ou seja, da segunda casa, vai ser maior do que a da primeira, porque a primeira já se esqueceu, mas a glória que descerá na segunda será muito maior. Que Deus te abençoe. Aqui quem fala com você é o irmão Jael. Deixa o seu like nesse vídeo e fique com essa palavra em nome de Jesus.